E como é que aconteceu, então, a síntese de proteínas? A síntese proteica, ela jamais poderia ter acontecido sem ter uma versão inicial dos mecanismos complexos de tradução. Vocês já viram os mecanismos de tradução e sabem que eles são bem complexos, né? Então, eu tenho iniciadores, eu tenho que ter o ribossomo, eu tenho que reconhecer um sítio no RNA, ele precisa se ligar, e toda a montagem da coisa, ela é complexa. Será que, então, dado essa complexidade, a proteína teria vindo antes ou depois do DNA? Uma questão a se considerar é a seguinte: existe proteína sem DNA. A gente sabe que nos sistemas virais isso funciona, não é? Mas não existe DNA sem proteína, ok? Então, na realidade, a ideia é que o DNA tenha sido posterior à síntese proteica, tá? Porque a síntese proteica, hoje ainda, ela é mediada por ribossomos, né? Que tem uma interação entre RNA e aminoácidos, vocês estão vendo? Então, não tem DNA aí no meio, né? Então, aqui tem um modelo para a síntese proteica, né, primitiva, que estaria trazendo os aminoácidos através de um RNA transportador ativado e, ao mesmo tempo, embaixo, trazendo bases nitrogenadas para replicar esse RNA, vocês estão vendo? Então, a síntese de um novo RNA, ela seria parecida com uma síntese proteica hoje, só que ao invés de trazer só aminoácido, ela traria paralelamente aqueles aminoácidos dos anticódons que seriam depositados nessa nova fita crescente, ok? E o fato de ter um aminoácido lá em cima garantiria um reconhecimento e uma maior precisão, né, na cópia da informação genética, na transcrição, ok? Bem, hoje a gente sabe que a grande maioria das células usa DNA como material hereditário. Eu falo grande maioria, mas na realidade todas as células usam, só que nem todos os seres vivos. Alguns vírus vocês sabem que são vírus de RNA, né? Então, as evidências de que o RNA precedeu o DNA vêm das estruturas químicas dele, né? Primeiro, a ribose é mais simples. A desoxirribose é derivada da ribose, né? A ribose, ela pode ser produzida através do formaldeído presente na atmosfera primitiva, né? Eu já falei para vocês, as proteínas se formam sem DNA, mas não sem RNA. E os genomas de DNA deveriam ter sido posteriores e eles seriam monofiléticos. Por que se diz isso? Porque tanto bactéria, quanto arqueia, quanto eucária têm genomas de DNA. E como o genoma de DNA ele está nas três, é muito provável que ele tenha estado presente no ancestral comum. Vocês concordam comigo? Porque mutações iguais nas três linhagens não iriam acontecer, já que mutação é um evento raro. Então, a gente acha que o ancestral comum de todos os seres vivos, ele já tinha um genoma de DNA, ok? E aí, como é que foi então essa transição? Por que saiu do mundo de RNA e evoluiu um mundo de DNA, né? Primeiro, porque o DNA, ele é fita dupla, ele é mais estável, né? Ele é mais tardio, mas ele é mais adaptado porque essa molécula, mesmo com alguns impactos de energia, mesmo se combinando com outros compostos químicos, ela não reage tão facilmente quanto um RNA de fita simples. Depois, a desoxirribose, ela é mais estável, possibilita cadeias mais longas, tá? Depois, eu falei para vocês que a uracila, ela acaba promovendo alguns erros na cópia, né? Então, uma vez que a gente tem a timina incorporada, a menor quantidade de mutações aconteceu. Se eu tenho uma molécula maior, mais longa, por causa da desoxirribose, eu tenho a possibilidade de um aumento do genoma, né? Se eu tenho um aumento do genoma, eu posso ter um aumento também na qualidade dos genes. E, no caso dos exons, de embaralhar pedaços de genes que já funcionam para formar genes novos, ok? E isso poderia levar a um aumento da complexidade. No momento em que eu tivesse essas células lá na natureza, as células que tinham um mecanismo só de RNA, elas seriam muito pouco competitivas. Porque por mais que a catálise possa ser feita por RNA,
A catálise de proteínas ela é muito mais rápida e muito mais eficiente, porque são 20 aminoácidos e não só 4 bases. Então, o número de sítios ativos é muito maior, né? E a velocidade das reações é maior. Então, tão logo a síntese proteica apareceu e as enzimas apareceram, elas facilmente desbancariam as ribozimas. Mas não desbancariam por toda a vida, porque ainda existem algumas funções que só as ribozimas conseguem fazer, como é o caso da transcriptase reversa, presente lá nos vírus para transformar o RNA em DNA, como é o caso da telomerase, que incumprida os nossos telômeros, né? E assim por diante, tá? Então, na realidade, as células de RNA, elas teriam um metabolismo limitado e lento, né? E isso estaria fadado à extinção. Apenas os retrovírus mantiveram esse tipo de metabolismo mais primitivo, ok? Como é que aconteceu, então, o processo de transformação da informação que estava no RNA para o DNA? Isso é uma coisa fácil de imaginar, porque isso ainda é feito hoje, através da transcriptase reversa. Não é assim que um vírus pega a sua informação em RNA e copia em DNA? Então, isso facilmente poderia ter acontecido no passado também, ok? Então, se eu tivesse uma transcriptase reversa, eu teria, então, a possibilidade de produzir um mundo de DNA, né? E assim como eu falei para vocês, a telomerase, que também é um tipo de transcriptase reversa, ainda é encontrada hoje e em genomas eucariotos altamente complexos. Então, percebam, alguns fósseis moleculares não desapareceram e dificilmente irão desaparecer, porque ainda existe uma interação muito forte entre DNA, RNA e proteína, certo? E é exatamente isso que esse slide está querendo mostrar, a interação entre essas 3 moléculas, tá? Bem, se o DNA era mais estável, mais fidelidade de replicação e maior estabilidade, eu teria então um aumento da complexidade. Se eu tivesse um aumento da complexidade e uma maior quantidade de bases no genoma, eu conseguiria, então, mudando, através de mutações que deveriam de continuar a acontecer, obviamente, eu poderia embaralhar exons, se eles fossem levemente diferentes. Aqueles exons que já funcionavam para uma proteína, agora poderiam funcionar para outras, combinados de formas diferentes. E é exatamente assim que a gente vê a evolução das proteínas. Elas normalmente evoluem de uma base, de um domínio proteico já existente. É assim para hemoglobina, para mioglobina, para albumina, vocês estão entendendo? Tem um core, tem uma sequência que não muda. E que se combina com outras, de algumas maneiras, para produzir moléculas mais complexas que podem assumir outras funções. Ok? Então, tudo isso, junto com as atividades catalíticas, desbancou o mundo do RNA. É assim que a ciência vê a evolução dessas moléculas. Os sistemas isolados, eles podem ter surgido através de lipossomos, a gente já falou, ou através de proteínas, né? Se eu tivesse algum fosfolipídio ali, ele poderia formar, então, uma micela, né, que estaria individualizada do meio externo, e eu poderia ter a origem, né, a primeiras organelas primitivas, porque eu sei que lipossomos, ou seja, aqueles corpinhos menores, eles podem ser englobados pelos maiores. Então, percebam, eu teria ali as primeiras organelas se formando, com o interior, com RNA, e o exterior, com outras concentrações de outras substâncias. Ali eu estaria protegendo da destruição e das mutações, nós já falamos disso. E então, portanto, uma vez que surgisse esse sistema isolado, eu teria 2 tipos de RNA. Um RNA para guardar informação e outro para fazer catálise, né? E, posteriormente, uma síntese proteica, tá? Se eu tive a formação de um sistema isolado, a gente começou a ter um princípio de regulação osmótica também, vocês estão entendendo? Então, dá para entender como tudo isso aconteceu com base nessa simplicidade de compostos. Então, recapitulando o que a gente já falou, olha só. Eu tenho inúmeras moléculas orgânicas se formando, tá? Muitas eram destruídas, algumas ficavam, né? Com o tempo, se acumularam algumas moléculas, né? O acaso foi gerando associação mais complexas, percebam, acaso, um fator evolutivo que atua hoje.
Erros de duplicação aumentaram a diversidade, erros de duplicação, mutação, fator evolutivo que atua hoje, tá? RNAs competiam por substratos para se autoduplicar, certo? Então, competição, tá lembrando seleção natural, estão lembrados? A sobrevivência do mais apto. Então, os mais eficientes, os que conseguiam se autoduplicar mais rápido e melhor, desbancavam os concorrentes. Então, a gente tem os processos evolutivos aparecendo muito antes do primeiro ser vivo aparecer. Olhem só que coisa interessante isso aí, tá? Bem,